Você viu aí que ela não conseguiu achar nenhum maçom na rua, né? Talvez porque ela não soubesse fazer o sinal secreto. Como é que é o sinal para saber que se tem algum maçom aqui? O senhor não vai contar, mas o doutor Abimael conta. Como é que é, doutor? Eu queria aproveitar esse momento Ele não vai para... falar também. Não, eu quero deixar claro que Jesus Cristo ama o maçom. Ele não ama a maçonaria. E eu digo isso porque um debate não deve ter provocações. A maçonaria é riquíssima em detalhes. Eu tenho feito palestras com 195 slides. Outros irmãos têm feito em PowerPoint e enriquece a igreja de dados. E as igrejas estão optando por Jesus Cristo. Graças a Deus. Amém. Muitas igrejas estão botando no seu estatuto que não aceitam mais nem pastor, nem membro maçom. Então, já que o senhor Então citou veja Jesus... bem, o livro de Pike está aqui. Né? Agora veja o que ele diz. Está aqui logo de saída. Na página 213, o seguinte: a maçonaria é a religião de um mundo unificado, que abraça todas as religiões. Isso está até com cheiro de ecumenismo, que é outra praga que vem por aí. Todas as religiões dos mistérios antigos. Página 524. É aí que eu queria chegar, doutor Abimael. É aí que eu queria chegar. É religião. Para nós leigos, para mim que nunca entrei num templo maçônico é e tal, religião. o que nós ouvimos falar, e é por isso que nós vamos fazer esse programa, é que lá, conforme o conhecimento que o maçom vai adquirindo nos graus, porque, por exemplo, quem está no grau 3 não sabe o que o grau 18 sabe, não é verdade? É verdade. E quem está no grau 33 sabe mais do que quem está no grau 18. Muito bem. Inclusive, uma alegação comum que se faz é a seguinte: o cristão fica defendendo a maçonaria e tal, aí você pergunta, que grau você está? Eu estou no grau 3. Tá? Aí você espera chegar nos graus filosóficos, né? A partir do 18. Inclusive o pai de um colega meu passou por isso. É presbítero da Igreja Presbiteriana de Vila Mariana, comandante da Varig, né? Maçom e tal, tarará. Aí de repente ele chegou num ponto lá, ele resolveu não ir mais na loja maçônica, mas também não disse para ninguém por quê. Bom, então o que a gente depreende disso? Que, primeiro, por que esse conhecimento secreto, vedado para quem não chegou até lá? Aí o irmão lá lê os mistérios antigos. Isso, quem estudou teologia sabe, são as religiões de mistério que influenciaram a igreja primitiva no gnosticismo. Heresia. Como é que o senhor responde a isso? Mais uma vez eu digo que nós temos que separar maçonaria de religião. Maçonaria não é religião. E quanto àquilo que as pessoas dizem, ora, as pessoas são mal informadas. O pai que não era. Mas o pai que não é papa. Ele está dando a opinião dele, a opinião pessoal dele. Na sua opinião, a maçonaria não é nada disso? Não, eu posso dar a minha opinião. Então dê. E se você, eu já disse, a maçonaria não é religião. Disse com todas as letras, com toda a clareza, não há um censo que apresente os que são membros da religião maçônica. Não é religião. O fato de citar textos, o fato de ter determinados procedimentos é comum a outras instituições que também não são religião. E o povo é ignorante. E já no tempo de Jesus, ele pergunta, quem dizem os homens ser o filho do homem? E você viu que havia controvérsias. Uns diziam que era Elias, outros que era João Batista, ou um dos profetas. Vai ser sempre assim. Vai ser sempre dessa forma. Quanto ao fato de a maçonaria ter determinadas reservas, todos temos. Eu tenho uma empresa. Na minha empresa, à medida que a pessoa vai subindo em funções, vai tomando conhecimento de coisas que antes não conhecia. Quem entrou hoje na empresa, tem um ano de empresa, não tem o mesmo conhecimento de quem esteja numa gerência. Mas não é nem nível filosófico, nem vocês chamam isso de mistérios, né? Não, mas mistério é modo de falar. Na maçonaria não há mistério. Na maçonaria há conhecimento.
A maçonaria não é uma sociedade secreta, é uma sociedade discreta. Não é, não. Quem disse? Quem disse? Não é, não, senhor. Eu fui expulso de uma loja. Por que foi expulso? Porque fui. Eu dava aula no IBB, pertinho de... Não tem um templo maçônico aqui perto da estação... perto da Liberdade, ali, São Joaquim. Sim. Na rua da estação São Joaquim. Eu passava na porta o tempo todo, vivia morrendo de curiosidade. Um dia estava aberto. Eu entrei. Loja tá, o portão está aberto, o portão está aberto. Eu entrei. Fiquei lá, tinha um museuzinho logo na entrada, com documentos antigos e tal. Aí desceram dois senhores carregando um móvel. O que você está fazendo aqui? Não pode entrar, sai daqui. Me botaram para correr como se eu fosse um moleque, né? Então é secreto assim, não vem com essa conversa. Não é secreto. É, sim, senhor. Bem, quem quiser conhecer, é só acompanhar, vez por outra, as sessões abertas. Dia 16 de agosto, por exemplo, vai haver uma sessão aberta. Posso assistir um ritual? Se for um ritual aberto, sim. Não, senão, ritual, não. Por que tem que ser fechado? Batismo de igreja é aberto. Sim. Não é verdade? Santa Ceia é aberta. Tem nada na igreja que aconteça secretamente. Por que a maçonaria tem que ser secreta? Porque a maçonaria não é uma igreja, não é uma religião. Mas o senhor disse que a função da maçonaria é fazer com que o Deus que criou o homem seja conhecido. Exatamente. Isso é uma função religiosa. Não, eu não disse isso. Disse, senhor. Não. Quer que eu bote a fita? Quero. Eu disse o seguinte, que lá o que se procura ter é o Deus que criou os homens e não o Deus que os homens criaram. Por isso é que não há um Deus meu, um Deus de outro, um Deus de outro. É o Deus que criou os homens, é o Deus que a todos satisfaz de acordo com a consciência pessoal. No livro hindu, fala dos deuses que criaram o homem. É esse o Deus que a maçonaria hindu propõe? Não, de maneira alguma. Ué? Eu falo de um Deus que não é o Deus obrigatório. Eu não posso obrigar alguém a pensar da mesma maneira que eu. Certo. Esse norteia pelo Deus da região. Da sua consciência. Tá bom. O doutor Abimael refuta e a gente vai para o intervalo antes que a diretora me corte o pescoço aqui. Posso falar? Pode. Olha, vamos deixar, pai. Vamos para Mackay. Ele diz o seguinte: a religião da franco-maçonaria não é o cristianismo. E agora? E ele era maçom? Maçom, grau 33, super maçom, Illuminati. E agora? E eu, como servo de Jesus Cristo, como é que fico lá dentro? Se o homem está dizendo, a religião da franco-maçonaria não é o cristianismo. Magueick disse a mesma coisa. A mesma coisa. Então, veja bem, nós não estamos só citando Pike, estamos começando com Pike. Vou fazer uma proposta para vocês. No próximo bloco, cada um de vocês vai perguntar alguma coisa para o outro que vai ter tempo para a resposta, tá bom? Daqui 3 minutinhos, então, vamos fazer aqui a réplica e tréplica sobre maçonaria no Vejam Só. Vamos começar com o doutor João Batista. Doutor João Batista Oliveira, o senhor pode perguntar, tem 1 minuto para fazer uma pergunta para o doutor Abimael. Pois não. A pergunta é muito simples. É porque, tendo permanecido na ordem por tanto tempo, tendo chegado ao grau 33, tendo passado, portanto, por todos os graus e conhecimentos, por que só no grau 33 resolveu deixar a maçonaria e o que foi exatamente que o fez deixar a ordem maçônica? Muito bem, doutor Abimael, 3 minutos contando agora para a sua resposta. Nós podemos tomar posições em nossa vida em qualquer momento. E foi o que aconteceu comigo. Após ler, por favor, após ler esse livro do outro lado da luz, que o pastor acabou de apresentar, Deus começou a falar ao meu coração.